No dia 6 de julho de 2006, o Dr. Luciano Stanca, médico clínico geral especializado em psicoanálise e psicoterapia, forneceu uma entrevista para a equipe TV Infa. O Dr. Luciano é coordenador na área médica do Infa e falou sobre sua formação, sua área de atuação médica e desmistificou a hipnose com sérias críticas ao uso da mesma, como ferramenta viável para resgatar supostas memórias perdidas, inclusive na ufologia, com as chamadas abduções alienígenas. Bom, eu sou médico, sou formado na Unesp de Botucatu e fiz faculdade de psicanálise e psicoterapia pela Universidade Paulista. Certo. Trabalho também com acupuntura, homeopatia e gosto muito dessa área psicossomática. Então, atualmente, eu desenvolvo trabalho na área psicossomática, tratando inúmeros casos de depressão, angústia, fibromialgia, distúrbios hoje que a gente chama de distúrbios da qualidade de vida. Certo. E quando começou seu interesse pela ufologia? Começou lá pelos meus 14 anos, quando tinha um grupo que se reunia na FAAP, liderados pelo Max Berezovski, que era a Apex. Nós tínhamos reuniões, eram reuniões bem interessantes, e foi lá que eu conheci os meus grandes amigos até hoje. Quase todo mundo se reunia naquela turma. E isso veio vindo e a gente veio desenvolvendo um raciocínio crítico, lógico. Tive uma ajuda muito grande da Irene Grank por um grande período. Eu fui representante da Irene Grank em São Paulo, do Cisne, né, que era a época do Cisne. A Irene frequentava a minha casa no interior, e a Irene tinha um arquivo na época invejável na área de ufologia. E a gente veio aprendendo a pesquisa, o contatado, vendo o que era ufologia numa época que era tabu falar de ufologia. Certo. E com a sua formação médica, o que você acha da aplicação da hipnose? Então a hipnose ela é uma técnica terapêutica que nós usamos principalmente em casos de fobia, dor crônica, depressão, mas ela é uma técnica de ajuda terapêutica. Nós não podemos dizer que a hipnose é ciência, que a hipnose ela é um coadjuvante. Inclusive, existem muitos mitos errôneos na hipnose. Por exemplo, que a pessoa hipnotizada fala a verdade. Isso é um mito, isso é uma mentira. Que a hipnose basicamente é imaginação. Então, a partir daí, se a hipnose é imaginação, tudo pode ser dito. E é onde ela confunde muita coisa. E nós vamos ver então distorções do que é a hipnose e sendo usada errado em vários setores. O setor mais atacado, o setor mais combatido, foi, por exemplo, reviver vidas passadas. Por quê? Quem prova? E o registro histórico? E o que essa pessoa diz? Como é que você checa a veracidade real desse tipo de quadro? Entendeu? Então, daí vai partindo para as outras ciências. Então, quando nós vemos assim, uma pessoa diz que foi abduzida e sob hipnose ela contou a verdade, isso não existe, isso é um mito. Por quê? A hipnose não significa verdade. Se fosse verdade, nós pegaríamos um sequestrador, hipnotizaríamos e ele daria o local do cativeiro que a vítima está. Isso não é usado. Nós poderíamos pegar um assassino, que ele enterrou um corpo e sob hipnose ele daria o local do corpo. Então é onde é o mito. Por isso que na ciência, no dia a dia, na coisa forense não é usada. E por que então, se não é usado uma coisa séria, e a gente quer que a ufologia seja uma ciência séria, vai se dizer que sob hipnose então o camarada disse. Está errado. A gente tem que reformular nossos conceitos. A própria internet, ela veio popularizar muita coisa e permitir, vamos dizer assim, o intercâmbio de informações de pesquisadores. E lógico, nós não vamos poder relacionar isso a 20, 30 anos atrás. Nós tivemos pessoas sérias que faziam um trabalho de hipnose que a gente sabe que aquela pessoa tentava fazer com uma seriedade. Só que hoje a gente evoluiu muito e a gente aprendeu que muito daquela seriedade não é suficiente para os dias de hoje,
com o conhecimento atual. E as pesquisas relacionadas a falsas memórias. A coisa é tão séria que se o indivíduo é hipnotizado e ele vivenciar uma pseudo-abdução, que ele foi levado por um objeto, ele pode achar que ele realmente foi levado. É a história do sonho. Todos nós já tivemos um sonho vívido, real. E aqueles sonhos até marcantes, que você, numa festa, está pelado. Você se sente com vergonha, quer se esconder. Aquele outro sonho que parece que seus dentes estão caindo. Ele é real, a pessoa quer recolher os dentes. Ela acorda com aquela sensação da realidade. Então a hipnose, muitas vezes, ela pode ser até negativa, onde nós vemos aí pseudos contatados que criaram uma história de contato através da hipnose para ele viver. E ele até gosta, porque ele sai do anonimato e ele vira um contatado. Ele vai para um congresso como um ser especial. E eu presenciei pessoas que até tocam no dito contatado e se benzem. Você imagina o poder carismático que isso gera. Olha a importância da fé. Então as pessoas querem acreditar e muitas vezes a hipnose ela serve como uma arma na mão disso. E o que eu fico receoso, o que eu fico preocupado, é muitas vezes colegas com formação médica, com formação na área psicoterápica, falando extremas besteiras. É impressionante como indivíduos com diploma registrados falando que aquilo é a verdade. Desculpa, isso não tem veracidade real. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos lá, 20 anos atrás nós tínhamos um critério. Respeito especialmente os ufólogos antigos, pessoas que foram desbravadores dessa área. Só que nós hoje se tornamos muito mais críticos e criteriosos. Por quê? Porque a ciência evoluiu. A pesquisa da mente, ela deu um impulso enorme a partir da década de 90. Hoje, nós sabemos que a mente cria, e cria muita coisa ruim. Nós estamos vivendo na plena época da depressão, da angústia. Nós temos distúrbios orgânicos, como a fibromialgia, que invalida a pessoa para trabalho. E a gente está vendo, então, como a mente pode ser enganadora. Então, não podemos dizer, a hipnose fez o indivíduo dizer ou lembrar da verdade, porque não tem verdade. Porque se ela é imaginação, como é que você falou a verdade? O Dr. Luciano Stanca comentou como vários aspectos da ufologia estão no inconsciente devido à grande profusão de filmes e afins, comprometendo mais ainda a confiabilidade do uso da hipnose regressiva para resgatar memórias. Também fez sérias críticas ao uso da hipnose por pessoas não habilitadas na área da saúde, mencionando também a existência de uma lei que restringe o uso da hipnose por profissionais de outras áreas. A mente não só cria, como ela busca no teu arquivo mental tudo aquilo que você viu de ufologia. Então hoje é muito ruim. Todo mundo já viu o filme ET, já viu o ser de cabeça grande, olho grande. Todo mundo sabe o que é o ET. Então nós temos isso no nosso inconsciente. Então a partir do momento que você vê, por exemplo, um filme de terror e escuta um barulho na janela, é um demônio. A partir do momento que você vê um filme de ladrões e você escuta um barulho na sua janela, é um ladrão entrando. E se você está vendo um filme tipo Sinais e os seres extraterrestres estão chegando, a sua mente veria um extraterrestre entrando pela sua casa. Então nós temos um arquivo muito grande e perigoso. É o que acontece quando você vai à noite no banheiro. Você vê um filme de terror, deu uma vontade 3 horas da manhã no banheiro, dependendo da sombra que você vê, você se assusta, porque você ficou sugestionado dentro daquilo que você tem no seu arquivo. Eu lembro do filme O Exorcista, que foi um filme chocante, aterrador, que muitas pessoas tiveram verdadeiras noites de insônia, ou de dormirem de luz acesa, com medo da sua própria imaginação. Então você vê o poder que a imaginação tem. Ela chega a determinar até uma mudança de hábito. Muita gente que viu o filme Exorcista passou a dormir de luz acesa com medo.
Então, o poder que nós temos de fazer bem ou mal para a gente. Luciano, qual a sua opinião sobre um hipnólogo exercer a função sem ser da área médica? A área médica, o profissional médico, ele desenvolve todo um quadro do trato das pessoas, a ética médica, a forma. Você treina durante anos o que você pergunta, o que você diz, o que você fala, a tua postura em relação à pessoa. Então é muito temeroso pessoas que de repente leem um livro e viram hipnólogos. Ou pessoas de áreas totalmente diversas, que eles mudam de área e viram hipnólogos. Então, na visão médica, nós temos um receio de quantas falsas memórias essas pessoas podem colocar na cabeça dos outros. Por quê? Eu vi já, e eu acho que a maioria já ouviu falar disso, o indivíduo coloca o indivíduo em relaxamento, ele fica num estado de sugestibilidade e perguntou assim: como é que era o disco que te pegou? Como é que era o ser que falou com você? Então, a partir do momento que você já deu a palavra ser, o teu inconsciente já vai criar algo diferente. E você sabe. A tua mente, então, olha, é um ser com cabeça grande, corpinho pequeno, porque isso está no inconsciente coletivo de todos os filmes que a gente já viu. Entendeu? Então é muito perigoso esse tipo de informação. E o quanto aquela pessoa pode lembrar realmente. Experiências feitas com falsas memórias, com estudantes universitários, demonstram a quantidade de falsas memórias. Vamos lá, gente humilde, gente simples, gente que estava no mato e teve uma visão. Essa pessoa ainda é mais sugestionável, porque a imaginação dela é muito perigosa. Do mesmo jeito a gente vê isso nas doenças. Se eu pego uma pessoa diferenciada e uma pessoa de pouca cultura, eu como médico, as duas têm um caroço na mama, um carocinho na mama. Então eu pego uma pessoa simples, examino, vejo aquele carocinho e digo: olha, fique tranquila que isso não é nada. Ela sai feliz da vida, contente, o doutor falou que isso não é nada. Se você pega uma pessoa diferenciada, faz o mesmo exame e fala que não é nada, ela faz: esse médico é louco. Ele não pediu biópsia, tomografia, ele não pediu ultrassom. Como é que ele sabe que não é nada? A crítica dela. Então uma se contenta pela sua formação e a outra pela formação mais crítica, ela quer respostas mais críticas. E isso que a gente vê na medicina. Então, o profissional da área de saúde que trabalha com toda essa gama de complexidade, ele tem uma característica um pouco maior de critério para julgar o que ele está vendo. E não é o que a gente tem visto. A gente tem visto seres recebendo nomes na sessão de hipnose. A gente tem visto pessoas criarem verdadeiros cultos que ela vive em torno deste culto a partir da sessão de hipnose que ela fez. Como é muito chato a gente mencionar nomes, mas tem várias pessoas na ufologia nacional que a sua abdução foi criada num grupo. E o indivíduo se apresenta no Brasil inteiro hoje como contatado de algo que não existiu. E é impressionante como sempre tem alguém que quer acreditar. E a gente é criticado por isso. Então a grande pergunta é assim: você quer a verdade ou ser enganado? Você quer ser enganado, você pode ir em vários lugares. E quando a gente vai com a verdade é ruim. Ela é crua, nua, chata. Você não é especial. Você é mais um. Esse que é o grande ruim. Todos nós gostamos de achar que nós temos ligações cósmicas. O ser falou comigo. E isso não é uma realidade. Então isso gera daí a antipatia daquele que está dizendo que você é igual a todo mundo. E você, hoje, você corre o risco até de ser xingado num congresso, dependendo do tipo de palestra que você faz, se você contesta, entre aspas, a verdade reinante naquele congresso. Então eu mesmo me afastei de vários congressos onde se misturam muito mais religião ufológica do que pesquisa ufológica. Recentemente eu vi um colega ufólogo conhecido
falar que o ufólogo tem que defender a existência do ser extraterrestre. Desculpa, o ufólogo ele deve investigar a veracidade ou não dessa existência, e não a defesa disso. Luciano, qual o perigo de uma pessoa fazer hipnose sem ser médico? No caso, por exemplo, da pessoa fazer uma regressão até um instante que ela teve um problema qualquer no coração, um infarto. Eu vi casos que a pessoa, pelo menos um caso, que a pessoa em hipnose voltou nesse momento e teve novamente o problema. Qual o risco disso? Olha, a mente ela é tão poderosa, se você ligar eletrodos no córtex e olhar para uma lâmpada vermelha, verde, azul, o teu córtex registra. Se você fechar os olhos e imaginar a lâmpada vermelho, verde, azul, o registro cortical é idêntico ao registro visual. A imaginação e a visualização direta têm o mesmo efeito. Então, quando você vai sentir uma dor, quando você é induzido, sugestionado, você produz alterações orgânicas. Um indivíduo sob hipnose profunda, ele apresenta alterações no seu sistema nervoso parasimpático ou simpático. O simpático, ele vai dar um gelo maior nas mãos, nos pés. O indivíduo vai realmente produzir reações fisiológicas no seu corpo. Então, certos momentos de dor, momentos que ele pode vivenciar com a mente, podem produzir respostas orgânicas. Então, há risco, sim. Há um risco fisiológico do indivíduo induzir com a mente. Quem já ouviu falar do indivíduo morrer de susto? Tomou um susto e caiu morto. Sim, as emoções produzem alterações orgânicas que podem ser perigosas. Luciano, existe alguma lei que proíba o hipnólogo, que não é médico, de exercer a função? Olha, o Jânio Quadros tinha feito um decreto que proibia indivíduos fora da área médica, então limitava a médicos e dentistas a fazerem a prática da hipnose. Depois, parece que houve uma reformulação onde estendia essa permissão a psicólogos. E hoje nós temos uma verdadeira salada em quem pode e quem não pode, porque nós temos aí várias ditas terapias alternativas. E dentro dessas terapias alternativas, com uma terapêutica muito questionável, no sentido de dizer quem realmente pode ou não. Na prática, nós vemos muitas vezes mais danos do que algo positivo. E nós tivemos aí até verdadeiras guerras em relação à terapia de vidas passadas, de um grupo querer afirmar que aquilo era hipnose, e um outro grupo dizendo, mas não temos prova nenhuma para dizer que é hipnose. Então, na realidade, é importante a gente ter o pé no chão. O certo é, quem tem uma dúvida, alguma coisa mais séria, procurar uma pessoa credenciada, uma pessoa reconhecida e de preferência da área médica, no sentido de expor a sua ansiedade. Porque alguém que tem algum problema, essa pessoa que tem algum problema, por exemplo, ela vai querer sanar esse problema. E muitas vezes ela pode aumentar o seu problema. Dr. Luciano Stanca criticou com veemência os chamados implantes alienígenas e a total falta do menor critério científico para defini-los como tal. Também comentou sobre um caso de suposto implante, onde o objeto foi analisado por pessoal qualificado e se descobriu ser apenas latão. Por fim, Dr. Luciano comentou vários casos médicos, onde materiais estranhos foram encontrados dentro de corpos de pessoas, sendo que sua entrada se deu de forma bastante incomum, mas não sobrenatural. E entra daí naquela história do chip. Esse então complica, porque já vi N chips, já tive contato com o Darrell Sims, toda a sua caixa de chips, e nada é a mesma coisa, nenhum deles passa por um critério científico maior e é visto como um expert em nada. Então é impressionante como as pessoas gostam de acreditar. Nós tivemos recentemente um caso
que nós vamos mostrar as imagens também, da dificuldade da análise do chip, do que é, e de simplesmente às vezes ser um nada, uma ponta de grafite que entrou, a pessoa não percebeu uma época da sua vida, enfim, nós temos um monte de coisas, porque se nós entendemos que um chip seja algo de comunicação, alguma coisa diferenciado, o que a gente tem visto por aí não tem nada com isso. E nós vamos ver pessoas dando palestras dizendo que ela tem 3, 4, 10 chips na cabeça, que ele é um contatado. Então daí já parte para a religião. Como religião não se discute, se você gosta e acredita, acredite, está feliz com isso, o problema é seu. Mas quando nós falamos em ciência, a gente deve ser criterioso. Então, o implante, o chip, deve ser visto com um critério muito maior do que está sendo dito e divulgado. E nós estamos vendo aí que muitos casos, quando eles são reabertos e reinvestigados, eles cedem porque eles foram mal investigados na época pelo critério de investigação. E eu acho que as pessoas que investigaram esses casos não devem se sentir incomodadas, porque a própria medicina, nós temos N discussões na hipertensão, na diabetes, no infarto, e isso é sempre revisto de uma forma de aprimorar o conhecimento. E quando a gente vê colegas, às vezes, mexendo num caso antigo, ele é criticado como se o outro fosse, que ele não podia errar. E não é para denegrir o pesquisador de uma outra época. O nosso critério de investigação mudou. A nossa análise de filmes, a nossa forma de analisar fotografias, hoje é extremamente superior de 10, 15 anos atrás, que não tínhamos nada. Então, nada impede de abrirmos novos casos, os casos, ou seja, casos antigos, sob uma nova luz de investigação e conseguirmos novos detalhes. Porque se nós estamos comprometidos com a verdade, a gente tem que fazer isso. E isso é feito em todas as áreas da ciência. Por que não seria feito na ufologia? Luciano, você já investigou algum caso de implante diretamente? Alguns implantes que não, inclusive, não tinham nada a ver com implante, que eram totalmente aberrações, e recentemente nós investigamos um caso interessante, onde a moça, inclusive, de extrema credibilidade, e a postura dela já era, não sei o que é isso, apareceu. E quando nós incessantemente investigamos os fatos, não chegamos a conclusão nenhuma. Era um pedacinho de latão que ela expelia pela boca, que a gente não conseguiu correlacionar a nada, pela dificuldade. E nós tivemos ainda o apoio de profissionais na análise desse metal, toda a qualidade técnica, e aquilo não era nada. Então realmente é muito difícil dizer, olha, isso foi um implante ou não foi um implante. Muitas vezes a gente não chega a conclusão nenhuma, porque ainda a gente não tem uma qualidade técnica para entender o que é aquilo. E ela expelia quantas vezes esse implante e por onde? Esse implante, desse caso específico, a moça expeliu umas 4, 5 vezes. Nossa. E o que chamava a atenção, que a irmã dela, que morava numa outra cidade, também diz que tinha expelido algo parecido. Então, e a própria moça, ela muito curiosa em saber o que é verdade. Inclusive, eu posso dizer que teve pessoas até oferecendo dinheiro para ela vender o implante para ser apresentado. Mas ela, como uma pessoa racional, ela se recusou. Ela falou, não, mas não quero sensacionalismo em cima de mim, nem disso. Eu quero saber o que é, como qualquer pessoa séria quer saber o que é. Então a postura dela foi excelente e, na realidade, a grande dificuldade do que é um pedacinho de metal que saiu da onde. E nós somos até talvez uma contaminação de algum alimento, como o pedaço que ele expeliu era um latão. Esse latãozinho poderia ser de uma escova de dente, de um braque, de colocar em aparelhos de gengiva, de odontologia, só que nós não conseguimos chegar a uma conclusão pela dificuldade técnica que isso leva, e não simplesmente sair por aí que ela é mais uma implantada. Entendi. Luciano,
Recentemente eu vi num programa de televisão, um rapaz disparou uma espécie de desses grampeadores possantes e entrou no nariz dele e ficou lá praticamente um mês e meio, e ele não percebeu. Quando começou a infeccionar tudo mais, ele foi no médico, procurou, aí descobriram. Em relação a pequenas explosões da criança com bombinha junina, ou pisar num cavaquinho descalço, metálico, ou seja, pode coisas metálicas, nossa aqui, entrar no corpo da pessoa, ela não perceber e vir descobrir isso bem mais tarde? Olha, eu tenho um caso real, sério. Eu era interno no hospital de Botucatu e nós pegamos uma criança de 4 anos que a mãe levou dizendo que ela estava com sinusite. Quando nós radiografamos essa criança, ela tinha uma bala de calibre 22 alojada dentro da calota craniana, na área posterior do cérebro. Nós ficamos impressionados, arguímos a mãe: só o seu filho tem uma bala na cabeça. Mas como? Isso não existe. Bom, apertaram o irmãozinho de 14 anos, pegou um revólver 22 que estava na casa e disparou a arma com uma bala velha. Essa bala penetrou via órbita, entrou e ficou alojada dentro do cérebro da criança. A mãe, a criança, ninguém sabia. Então existem vários casos desse tipo. Tá? Então é possível acontecer coisas incríveis. No mundo médico, às vezes a gente teve um caso também de um camarada que fazia esgrima, e ele também, o camarada bateu o florete nele, o florete entrou via órbita e quebrou um pedaço do florete no cérebro. E dependendo é melhor não mexer, porque o estrago para você tirar é tão maior do que o dano que aquilo fez, e o próprio corpo procura calcificar aquela região isolando. Então nós vemos verdadeiras anomalias médicas que são impressionantes e que existem. Então é possível. E muitas vezes a gente vai ver gente tentando fuçar um implante. Tem um vídeo famoso por aí da retirada do implante de um dedo de uma pessoa, que é só ver o estrago que foi feito naquele dedo para tirar algo que não estava fazendo nada. E daí a mística em cima. O implante. E quando você vai ver, aquilo está tão impregnado de cálcio, fibrina, produtos orgânicos, que torna-se impossível uma análise séria, porque a gente não tem um outro caso correlato para dizer, olha, isso é similar ou não é. Então, muitas vezes é melhor não mexer, porque o estrago real produzido no indivíduo é tão maior que não vale a pena. Dr. Luciano falou sobre as deformações morfogenéticas e a mania absurda da ufologia em divulgar esses casos como algo ligado a extraterrestres. Com a sua experiência na área médica, Dr. Luciano também comentou sobre o efeito do campo eletromagnético no cérebro e seu uso terapêutico, as parassonias e a forma como a hipnose tem promovido grandes distorções na ufologia. Essa é uma coisa impressionante na medicina. Nós temos várias deformações chamadas morfogenéticas. São alterações do feto, porque todo mundo vê um feto, nós temos uma cabeça grande como feto e depois vai dando uma proporcionalizada nessa cabeça. E a gente vê um monte de casos que não há dúvida alguma que é uma deformação morfogenética, que quem trabalha com medicina, com genética humana, conhece N casos. E nós vamos ver pessoas que querem afirmar que aquilo não é. E quem é você para dizer isso? Então é como eu sempre falei, quem é você para dizer que não é isso? Você já viu um ET de verdade, real, com cabeça grande, que possa ser comparado com esse ser humano com deformação? Não. Eu trabalhei muitos anos com crianças com hidrocefalia. Tenho vários raios-x de crianças com hidrocefalia. E elas, Spielberg adoraria apresentar isso como ETs em filmes, mas não na realidade. E eu já vi discussões, brigas
onde a pessoa quer te questionar. Como é que você pode dizer isso? Simplesmente por comparação com outros dados. E nós temos até seitas, como é aquela seita do Star Child, onde o indivíduo quer afirmar que aquilo é um ET, uma múmia de ET. Desculpa, só que até o próprio DNA já investigado é humano. Então como é que pode ser de ET? Mas só que as pessoas adoram, muitas vezes acho que inventar a verdade porque ela vem de alguma coisa. E o indivíduo monta uma fundação para a pesquisa do Star Child. Eu já vou desconfiar. Então sempre que há uma fundação por trás, uma arrecadação de dinheiro, a gente está vendo que isso é uma forma de acerto de vida de pessoas. E vamos mais longe. Gente, tem ecologistas que o indivíduo ele adora fazer qualquer coisa menos trabalhar. Então ele defende as tartarugas e ele vai pedir patrocínio e vive viajando pedindo patrocínio. Isso a gente vê nas áreas do naturismo. E a gente está vendo isso na área da ufologia. É o indivíduo vivendo do implante, é o indivíduo vivendo da história do contatado, é o indivíduo vivendo da acupuntura, da hipnose ufológica. Então nós vamos ver que se abriram novos mercados. E dentro desses mercados, a pessoa tem até um grande trabalho para não trabalhar. E ela vive disso. Luciano, qual é o efeito do campo magnético no cérebro? Eu tenho trabalhado há muitos anos com o uso de campos eletromagnéticos para melhorar pessoas que estão em depressão severa, dores crônicas, doenças degenerativas como por exemplo, esclerose múltipla e Parkinson. Nós sabemos que certos campos eletromagnéticos, eles podem induzir respostas cerebrais de ativação de circuitos cerebrais. Então uma pessoa, por exemplo, fazendo uma vigília próxima de torres de alta tensão, onde são gerados campos eletromagnéticos, então quem nunca viu, tem certas torres que carregam grande carga de tensão, que ela gera até um zumbido. E ela no estado de relaxamento, fazendo uma vigília, ela vai ser induzida a ter manifestações praticamente reais do que a imaginação dela quiser. Então, nós podemos reproduzir isso em laboratório, em consultório. Então eu tenho pacientes que quando eles são submetidos a campos eletromagnéticos, eles têm alterações da sua sensorialidade e passam a ter uma amplitude de sensações como ele nunca tinha visto antes. Então nós vamos ver que certos sítios arqueológicos, certas áreas onde as pessoas fazem as vigílias, são lugares que os antigos xamãs viam que eram lugares com alterações de campo magnético, que podem então explicar o que essas pessoas sentem nesses lugares. Então, hoje a ciência chegou num ponto de conseguir demonstrar que não era mentira, é verdade. Induz a mente num outro nível psíquico pela alteração eletromagnética da área que ela está. E ela poderia ter então sensações que ela vai jurar por Deus que são reais, mas são alterações produzidas pelo seu microcomputador cérebro, por ele estar numa área magnética diferenciada. Ou seja, qualquer exposição a eletrodomésticos que gera o campo eletromagnético pode causar algum tipo de modificação nesse tipo. Olha, né? nós vamos chegar a pesquisas que pessoas que muitas vezes acordam todo dia com enxaqueca, ela tirando o rádio-relógio da cabeceira, ela melhora da enxaqueca e ela passa a não ter. Então, gradativamente, nós estamos vendo a influência dos celulares. Está provado que o indivíduo que usa o celular de uma forma contínua e maior, ele excita e estimula neurônios. E o quanto isso é benéfico ou maléfico ainda está em discussão, mas que produz um efeito biológico, produz, porque os celulares geram campos eletromagnéticos e eles podem induzir a estados alterados de consciência. Luciano, para continuar, né, com a questão da abdução, o que você pensa da paralisia do sono em relação às sensações descritas nas abduções? Então, nós temos as chamadas parassonias.
As parassonias, então nós temos, por exemplo, a paralisia do sono, onde o indivíduo ele tem um evento desconhecido para ele, que a mente consciente quer tornar conhecido. Então tem indivíduo que daí conta, nossa, eu sonhei que eu estava no caixão e não podia me mexer. Foi um efeito só de uma parassonia chamada paralisia do sono. Então, muitas dessas coisas são devido ao estresse, devido ao ritmo de vida que a pessoa vem tendo, as dificuldades familiares, financeiras, sociais que ela passa, ela pode ter uma alterada no computador que ela tem, que é o cérebro. E essas alterações podem se traduzir na forma de parassonias. Nós temos, por exemplo, uma síndrome das pernas ansiosas. A pessoa não para de mexer a perna a noite inteira. Tem gente que chega a cair da cama com a síndrome das pernas ansiosas. Então nós vamos ter uma série de parassonias que podem ser confundidas e a mente registrar como outra coisa. Eu já tive caso de pessoa que ela dizia que era um espírito que puxava ele para fora da cama. E na realidade, quando ele vai fazer um exame detalhado, chamado de polissonografia, é identificado essa agitação das pernas. E ele, de tanto se mexer, ele cai na cama. Só que a mente consciente dele, para associar com algo que ele conhece, então o espírito puxou ele para fora da cama. Podemos levar isso para a ufologia, seria o ET que puxou ele para fora da cama. Então, nós temos algo dentro de nós extremamente desconhecido, que somos nós mesmos. Então é muito importante, primeiro, nós nos conhecermos. É o que a ciência está tentando, para depois dizer que é alguém interferindo na gente. Luciano, o bruxismo seria a mesma coisa ou não? O bruxismo é a mesma coisa. Existe uma coisa, ninguém conseguiria ranger os dentes conscientemente, como ele faz o inconsciente, com medo de quebrar os seus próprios dentes. Mas o inconsciente, as tensões, elas geram um grau de pressão nas mandíbulas que tem gente que mal consegue se alimentar de manhã. Dá uma dor tão grande na mandíbula que a pessoa não consegue. Então são as parassonias que estão sendo identificadas. Nós temos hoje, por exemplo, o fenômeno da apneia noturna, onde o indivíduo ele vai dando um empobrecimento cada vez maior do seu quadro de sono, levando um déficit de memória, um déficit de criatividade, uma apatia. E muitas vezes isso é confundido, dependendo do segmento, como um encosto que está pegando a pessoa, como uma abdução que foi feita e ele ficou diferente, e muitas vezes simplesmente é um distúrbio orgânico conhecido e não tratado, porque a pessoa não sabe que tem. Luciano, a hipnose em si, você mostrou todos os problemas que tem, os cuidados que devem ser tomados. Mas ainda assim, no fundo, ela pode ser uma ferramenta útil na ufologia ou você descarta 100%? Eu acho que na ufologia, como alguns casos, nós pegamos já pessoas que estavam com uma alteração muito grande de ansiedade, de tensão, de insônia, ela poderia ser feita, poderia ser usada na terapia, como coadjuvante, na terapia dessa pessoa em sofrimento. Mas, se nós formos usar para trazer a verdade de um caso, para elucidar fatos desconhecidos, ela é muito dúbia. Porque eu vou lembrar mais uma vez, a hipnose é a imaginação ativa. Então, você imagina o que você quiser. Então, a partir daí, se você imagina o que quer, vem à tua mente o que você deixa. Como você pode dizer que isso é a verdade? Na religião é muito simples. Tua fé é a sua verdade. Você está bem com ela, não tem problema. Mas em ciência não é assim. E a gente não pode aplicar aquela verdade de uma pessoa para as outras verdades das outras pessoas, como a ciência procura fazer. Então, ela hoje é uma ferramenta temerosa na mão da ufologia, pois ela tem desencadeado muitas distorções na veracidade de casos. Mais um detalhe, a possibilidade de um implante realmente ser algo real. Você acredita nessa possibilidade ou descarta 100%? Olha, não existe, acho que 100% em nada em ciência.
Só que, se você me perguntar, dentro da pesquisa ufológica, dentro das pessoas que você viu algum que lhe chamou a atenção? Até hoje, nenhum. Até hoje, nenhum desses implantes, como nenhum feto realmente desaparecido da barriga de uma grávida, tem uma história crível. Nós temos histórias, nós não temos o fato. O fato mensurável, medido, consolidado, nós não temos. Nós temos a história. E vocês sabem que a história, ela é algo apaixonante e as pessoas se envolvem nela e gostariam que ela fosse verdade. E como você se posiciona então se, por exemplo, David Jacobs afirma que 5% da população mundial já teve abduções, sendo que eles se baseiam basicamente do processo de hipnose? Então a gente pode só dizer uma coisa, ele está bem mal informado e vende bastante livro em cima desta dita pseudo-religião, onde essas abduções que ele descreve nos seus livros, a ameaça, por exemplo, é uma ameaça tão grande à raça humana que nós vamos se dizimar. Então esse casuísmo é muito complexo. É como nós vemos aí quantas vezes a Terra ia ser destruída, né? O nosso mundo ia ser destruído e nós estamos aqui até agora. Então nós temos pessoas que são arautos da destruição, da abdução, do contatado. Nós temos arautos disso. Só que quando a gente vai a fundo, nada é comprovado. Ou seja, está faltando a prova científica dos fatos. É aquilo, tem gente que critica, né? Ciência não prova nada. Desculpa, a ciência é o que nos fez ir para a Lua, que nos faz fazer, nós aumentamos muito a qualidade de vida, o tempo de vida das pessoas com as drogas, com as conquistas que a ciência nos deu. É graças à ciência que vocês estão vivendo agora, através de câmeras, de vídeo, de computadores. Então é muito simples criticar a ciência, mas sem ela nós estaríamos na vida nas cavernas ainda. Então nós ainda temos a ciência como algo que ajuda muito a vida, o progresso da vida do homem no nosso planeta e em todas as áreas. E a gente vai ver pessoas às vezes que querem a simples demonstração da fé, que aquilo é e pronto. É muito simples, é uma mentalidade muito pequena, muito simplista atuar dessa forma. Luciano, uma mensagem final. Eu acho que nós devemos ter critério, nós devemos ter o pé nas duas canoas, a gente não deve ser radical em nada. Por quê? Porque a gente está se descobrindo, como falei. Eu acho que a conquista do homem vai ser o dia que ele se conhecer a si mesmo. Então nós estamos buscando essa conquista, mas uma conquista concreta, positiva e não uma enganação. A verdade, ela é uma. Não existe meias verdades, existe uma verdade. Só que tem pessoas que gostam de filosofar. A filosofia é muito bonita. Só que o que salva vidas, o que faz a humanidade ir para frente é uma verdade, uma ciência. Não sou materialista de forma nenhuma, sou espiritualista. Eu acho que existem outras dimensões, deve existir outras energias que ainda nós não tivemos contato, só que a gente deve ter bom senso. E esse bom senso em todas as áreas deve ser aplicado. Muito obrigado, Luciano.